Ações, aquela modalidade de investimento que todo mundo já ouviu falar, traz uma curiosidade e junto com ela vem o medo. Vamos desmistificar esse assunto? Now let's knock this motherfucker out of the park! Hey, Leroy! What? Your mama, she's calling you, man. As ações são parcelas de empresas negociadas na bolsa. Vamos dar uns passos para trás, Walter? O que uma empresa precisa para ser negociada na bolsa? A empresa vai abrir seu capital, ela vai se tornar uma sociedade anônima e ela vai captar novos recursos e com isso ela vende ações, parte da sua empresa, para novos investidores. E a ideia é que esses novos recursos ela utilize para expandir seus negócios e aumentar o crescimento de seus lucros. Isso, quando uma empresa então abre capital, é o que a gente chama de IPO. Quando você compra uma ação de uma empresa, você está se tornando sócio desse negócio. Então você precisa se perguntar, eu compraria essa empresa inteira? Eu seria dono desse negócio? Por que eu estou escolhendo a empresa A e não a empresa B? Eu entendo as variáveis que influenciam o preço desse negócio. Por exemplo, o brasileiro tem costume de querer investir em Vale e Petrobras. E aí eu te pergunto, você entende sobre minério de ferro, sobre produção de aço, sobre demanda na China, sobre construção ou sobre o preço de barril de um petróleo? Ou será que você está dentro da estatística do efeito manada? Por trás de toda ação existe uma empresa e você deve descobrir o que aquela empresa faz. Você vai se tornar sócio daquele negócio e vai participar dos resultados da empresa, ou seja, da sua distribuição de lucros e se a empresa deve se valorizar ou não, ou seja, gerar valor para o investidor. Então, um exemplo aqui é a Ambev, que tem ações negociadas em bolsa. Ela produz cerveja, tem diversas marcas. Sua expectativa é que ele continue vendendo cerveja ou que seus lucros subam, que ela consiga ganhar das concorrentes. Então, diversos fatores vão influenciar no crescimento da empresa. Pode ser que você já tenha investido numa forma de ação sem perceber. Quer ver? Vamos supor que você tem um amigo de infância que te convida para ser sócio dele num negócio, uma padaria. E ele entende tudo de pão. Ele faz o pão, ele produz aquele produto. Sempre. De vez em quando, você vai participar de algumas reuniões para saber como ele está tocando aquela padaria, como ele está gerenciando isso, ok? Vamos supor que em um determinado mês você não recebeu um lucro referente aos outros meses, que tenha sido conivente com os outros meses, numa forma de equilíbrio. Você vai se preocupar, certo? Você vai ligar para ele, você tem essa proximidade. Ele pode virar para você e falar assim, esse mês eu não vendi tanto porque eu tive um problema, por exemplo, com o fornecimento de ovos. E assim sucessivamente. O interessante é, você precisa participar de um acompanhamento próximo daquele setor em que você entende minimamente ou confia na gestão da pessoa que está tomando conta daquele negócio. Ou seja, quando você compra uma parcela de uma empresa ou quando você compra uma ação, você precisa saber minimamente a melhor forma de acompanhar o desenvolvimento dela. Nesse exemplo da padaria, por exemplo, você colocou o seu dinheiro no negócio, certo? Você se tornou sócio, você vai se preocupar com isso. Com as ações é a mesma coisa. Agora, vamos supor que tenha aberto uma outra padaria na esquina da frente, 2 ruas depois uma outra padaria. Você vai ter uma competição maior e aquela que se sai melhor pode ser que tenha melhor vantagem também. Você vai querer continuar com o seu dinheiro naquele negócio em que você fez a sociedade a priori ou não? Dentre outros fatores externos que podem influenciar a sua decisão, você pode continuar acreditando no gestor, que é o seu amigo de infância, sabendo que ele sempre vai se manter à frente dos outros competidores. Pensa, por exemplo, naquela época em que todo mundo tinha um telefone celular com teclado, em que você precisava digitar, apertar mesmo as teclas para mandar uma mensagem ou para fazer um telefonema. Quando Steve Jobs veio com a Apple, ele revolucionou o mercado criando um telefone que era unicamente feito com uma tela de vidro. And we are calling it iPhone. Today Apple is going to reinvent the phone. And here it is. O que você acha que aconteceu com as ações de todas as outras empresas que tinham os telefones celulares com aquelas teclas? Desvalorizaram, certo? E o que você acha que aconteceu com as ações da Apple em contrapartida? Além disso, Ana, é válido lembrar que a Apple não só revolucionou o mercado de celulares, mas também a indústria musical.
ela praticamente destruiu os CDs depois que ela lançou o iPod, né? Você vê como as novas tecnologias estão mudando a nossa economia e o mercado. E quem investe em ações tem que se preocupar com isso. Então, e olha só que legal, na indústria da música, o próprio Spotify já substituiu a Apple. E podem vir outras empresas que vão substituí-las também. O caso da Kodak, que também foi substituída por empresas de foto digital, já que tinha todas aquelas fotos impressas, enfim. O sistema ele se reinventa e o investidor pode tentar prever acontecimentos não só em empresas, como em setores específicos também. Mas como ele pode prever? Que a gente chama de análise fundamentalista, né? Você analisa ali quem toca aquela empresa, quem são as pessoas como Steve Jobs, né, que revolucionou aí com a Apple, Jeff Bezos na Amazon. Além disso, você analisa o balanço da empresa, qual o retorno que ela gera sobre o patrimônio, se ela possui muita dívida, a concorrência, quem que está surgindo, quem que pode afetar, e com as novas tecnologias, a gente vê fintechs, por exemplo, tirando vários clientes dos bancos. É como um jogo de xadrez, você deve antecipar os cenários, analisar, se planejar para o que deve acontecer e aí verificar se você considera aquele preço justo, o preço que está sendo negociado no mercado, ou se ele está barato e deve se valorizar daqui para frente e te trazer lucros quando você vender aquele papel. O que a gente faz para escolher as empresas e o que eu acho que as pessoas também deveriam fazer para escolher os gestores são coisas que precedem os números, né? Você olhar na empresa e olhar o balanço, o lucro líquido, né, a margem bruta, você está vendo o resultado final de algo que precede aquilo, que são as pessoas que tocam aquele business. Então, quem que é o dono? Quem são os executivos? Quem que é o presidente? É um cara que está tocando, já está preocupado com a própria sucessão? Quem que é o primeiro, segundo, terceiro escalão dessa companhia? Como que é a cultura corporativa dessa empresa? Tem que gastar muito tempo para entender isso, para saber se essas pessoas têm condições de criar valor. Porque se você for olhar só o balanço, talvez você fique míope. Talvez aqueles números que você está olhando ali, que é foto um pouco de ações feitas no passado, talvez não se repliquem no futuro. Mesma coisa do fundo. Se você olhar só a rentabilidade dos últimos 12 meses, legal, você está vendo alguma coisa. Mas qual é a garantia de que isso vai continuar? Se você olhar a rentabilidade muito mais longa, né, você vai olhar 4, 5, 6, 10 anos, você tem mais chances de entender o futuro, porque olhar só os últimos 12 meses. Mas mesmo assim, se a equipe que tocou o fundo, o gestor, os analistas dos últimos 10 anos é diferente do que você tem hoje, também já começa a perder validade. Então, assim, o que as pessoas deveriam fazer para escolher fundos ou escolher empresas é exatamente o que a gente faz para escolher empresas. É uma lição de casa profunda, muita conta e muita análise das pessoas que estão por detrás daquele negócio. Então, se forem pessoas competentes, né, se estiverem comprometidas com o negócio, né, tem um track record, tem um histórico comprovado de sucesso ali. E aí, se os números fazem sentido, aí olhando para as empresas, quer dizer, você não está pagando muito caro, gera caixa, né, tem perspectiva de crescimento, aí você começa, a partir dessa análise, a chegar numa conclusão mais racional. Agora, bater o olho assim e concluir, tá barato, tá caro, vou investir nesse fundo ou não, não dá para fazer. Esse é um tipo de análise que a gente fala que é mais voltada para o longo prazo, onde você acredita que as teses daquela empresa devem ocorrer aumentando seus lucros e, consequentemente, aumentando o preço da sua ação. Existe outra estratégia que a gente chama de análise técnica, que é mais voltada para o curto prazo, onde os analistas analisam apenas o preço, o histórico de preços da ação, olhando ali, analisando gráficos. Tem pontos ali que a gente chama de resistência, onde é um preço que geralmente aquela ação bate e volta, e que, se for rompido, ela tem ali uma possibilidade de ganhos, né? De romper a resistência e continuar subindo. E também tem a zona de suporte, onde, se o preço da ação romper aquele suporte, a tendência é cair. É o que os analistas técnicos fazem, né, para comprar ações ou vender, não se importando tanto com a análise da empresa, com o seu balanço, com a concorrência. Independente da análise técnica ou da análise fundamentalista, você é um investidor. Então sempre se coloque no lugar daquela pessoa que vai colocar o próprio dinheiro em algum lugar em que acredita na valorização, seja no curto ou no longo prazo.
Uma vez eu vi um estudo que fala que os investidores brasileiros que mais ganharam dinheiro na bolsa foram 2 tipos. Aquele que comprou ações do Ibovespa, comprou o índice da Bolsa Brasileira e perdeu a senha da corretora, nunca mais acessou a conta. Ou aquele que herda do pai, do avô, que também nunca recebeu aqueles dividendos. Ou seja, se você for um analista técnico, tudo bem você ter que aproveitar ou querer aproveitar oportunidades pontuais no preço das ações. Mas a análise fundamentalista de longo prazo pode te trazer grandes benefícios lá na frente. Olhando a estrutura das ações, na hora de adquirir um papel, você pode escolher entre as ações ordinárias ou preferenciais. Então, Walter, qual delas você prefere comprar? Vai depender caso a caso, né? As ordinárias elas dão direito a voto e as preferenciais dão preferência no recebimento de dividendos. O que a gente costuma olhar bastante quando vai investir numa ação se ela tem liquidez, se tem mais gente comprando e vendendo, tendo mais negócio no dia a dia, porque tende a ter um preço mais justo, é mais fácil na hora de você entrar e encontrar um vendedor a um preço justo e na hora de você vender a mesma forma e você não perder ali esse prêmio de liquidez. E agora, como saber se uma ação é ordinária ou preferencial? A ação é negociada, ela possui 4 letras e um número no final, que geralmente essas 4 letras têm a ver com o nome da empresa. Se a gente pegar, por exemplo, Petrobras, ela tem a Petri 3, quando é o final 3, ela é a ação ordinária, e a Petri 4, que é a ação preferencial. As preferenciais podem ser a 4, a 5, que é a preferencial tipo A, 6, preferencial tipo B. Não fique muito atento a esses detalhes na hora de comprar a ação, a não ser que você esteja de fato buscando ou ter um voto na Assembleia ou preferência no recebimento de dividendos. Em todo caso, quando você compra uma ação, você precisa passar por um processo um pouco burocrático. Atualmente no Brasil já ficou mais fácil, você pode comprar ações online. Quais são as formas de comprar ações no Brasil hoje? Ou seu banco te oferece uma plataforma para comprar as ações e vai te cobrar uma taxa por isso, além de cobrar uma taxa para manter essas ações lá dentro, que é o que a gente chama de taxa de custódia, ou você pode optar por uma instituição financeira independente, que são chamadas de corretoras de investimento. Hoje, facilmente você encontra corretoras gratuitas para a custódia dessas ações, com taxas de corretagem muito próximas de zero ou até zero. Você abre a sua conta de preferência numa instituição gratuita, pega uma plataforma de home broker aonde você vai escolher comprar ou vender. Então, vamos supor que você não possui nenhuma ação na sua carteira e você já sabe qual ação você quer. Depois de toda uma análise feita, seja ela técnica ou fundamentalista ou as duas combinadas entre si, tá? Você clica na tela comprar, coloca o ticker da ação que você quer, que o Walter acabou de explicar, e efetua a operação. Assim que você terminar de comprar a sua ação e ela for de fato registrada na B3, que é a Bolsa Brasileira, 2 dias depois é quando esse saldo vai ser debitado da sua conta e essa ação vai aparecer lá na sua tela registrada para o seu acompanhamento diário. Para vender essa ação, o processo é idêntico. Você vai na mesma plataforma de home broker e ao invés de clicar em comprar, você vai clicar em vender. Coloca o ticker da sua ação ou, se já for automático, você coloca apenas a quantidade de ações que você quer vender e a liquidação também acontece 2 dias depois. É o que a gente chama de mercado secundário, né? Após a oferta primária do IPO que a empresa abriu capital e captou recursos, os acionistas podem trocar as ações entre si, comprar e vender, e isso vai fazer o preço da ação variar para cima ou para baixo. Agora, se você tem pouco valor para investir ou pouco conhecimento e prefere ter uma carteira maior em apenas um papel, existem os ETFs, que são os Exchange Traded Funds, são fundos de índices negociados na bolsa que você pode negociar no home broker também. O mais famoso é o ETF que segue a carteira do Ibovespa. O Ibovespa é uma carteira teórica e considerada o índice oficial da nossa Bolsa Brasileira, pois tem mais de 60 empresas e as mais relevantes do mercado. Aqui então a gente identifica 2 estratégias interessantes. Se você compra um ETF que vai simplesmente seguir o índice Bovespa, você está numa estratégia
passiva. Mas você pode também estar numa estratégia ativa quando você escolhe um fundo de ações que é gerido por gestores que querem bater o Ibovespa. Como assim? Ele não quer só ganhar o quanto a bolsa ganhou. Ele quer escolher as ações que vão se valorizar mais que o índice, fazendo com que você ganhe mais dinheiro. E como escolher, você pode escolher você mesmo, né? Ou você pode terceirizar para outro, via os fundos. É igual fazer uma reforma na sua casa, pode fazer você mesmo. Vai ali no Telhanorte, CC, compra piso, desenha projeto e toca essa obra e vê se a casa fica de pé. Ou você pode terceirizar por um empreiteiro e um arquiteto, que pode cobrar muito caro e não entregar o que você quer também. Não quer dizer que é um contratado e que é um cara bom, mas tem uma chance de ser um pouco melhor do que alguém que não está dedicando muito tempo para isso. Existem dois nomes comuns no mercado de bolsa, que é as blue chips, que são as empresas maiores, mais consolidadas, e as small caps, que são empresas menores, mas que possuem um potencial de retorno maior. Então existem fundos voltados aí para blue chips, fundos que compram empresas de grande porte, mais líquidas, e fundos voltados para small caps. Agora, olha só que legal, existe uma modalidade em ações super interessante que chama BTC, que é o aluguel de ações, ou seja, se você tem uma ação na sua carteira que você não quer vender agora, você pode emprestar para outro investidor negociá-la da forma como ele quiser. E você recebe uma rentabilidade por isso, né? O seu aluguel. Ou, quem sabe, você aluga essa ação de outra pessoa para que você possa usá-la sem precisar comprar. Como assim? Vamos supor que eu tenho ações do Itaú e não pretendo vender no curto prazo. Eu acredito que aquela ação deve se valorizar. Do outro lado, a Ana acredita que a ação do Itaú deve se desvalorizar e quer apostar na queda naquele ativo. Ela quer vender o papel ao determinado preço e depois recomprar o preço atual. Como que ela faz se ela não tem o papel? Bom, vamos lá. Eu tenho ação, quero continuar com ela e eu posso ter uma taxa de retorno ainda maior se eu alugar ela para outra pessoa. Então a Ana, eu seria o doador do aluguel e a Ana quer tomar o aluguel. Para que ela quer tomar? Por que ela vai me pagar uma taxa de retorno por essas ações do Itaú que eu estou emprestando para ela? Porque assim ela pode vender ao preço atual e ela vai entregar para o comprador as minhas ações de Itaú. Só que ela fica, tudo isso controlado pela Bolsa de Valores, né? E ela fica com esse meu contrato junto comigo. Vamos supor que ela vendeu, entregou as minhas ações e depois de um tempo as ações caem, ela recompra as ações de Itaú a um preço menor, se der certo a estratégia. Depois que ela comprar, ela devolve para mim, encerra o contrato e me paga pelo aluguel. Sabendo que você pode operar comprado em uma ação e vendido em outra, existe uma estratégia que os investidores utilizam que chama long and short. Long quer dizer a palavra em inglês quando você está comprado numa ação e short quando está vendido. Então é uma estratégia quando você não vê tanto uma visão de se o mercado está indo para cima ou para baixo, mas sim uma aposta entre duas empresas, entre duas ações ou outros ativos. Então você compra uma ação que você acha que vai ter uma performance melhor do que a outra, do que a de outra empresa. Não necessariamente uma subir e a outra cair, mas uma cair menos do que a outra, ou uma subir e outra cair, e você pode ter o cenário contrário, onde você perde, onde a sua cai e a outra sobe. Agora, para que você vai ter ações na sua carteira? Vamos entender um pouco da realidade brasileira? Historicamente falando, a nossa moeda brasileira sempre foi muito conturbada. De verdade. Já teve cruzeiro, cruzado real, depois o real, que está em vigor desde 1994, quando uma política monetária foi instaurada para criar o valor do dinheiro, que é a nossa taxa básica de juros, a taxa Selic, já mencionadas lá naqueles módulos iniciais. Lembra? O que acontece é o seguinte, quando a gente tem uma taxa de juros muito alta, é normal conseguir uma rentabilidade interessante nos seus investimentos em modalidades de baixo risco, a própria poupança ou renda fixa e assim por diante. E agora, com o Brasil voltando para uma normalidade, sendo um país um pouco mais normal, um pouco porque nossa taxa de juros ainda é obscena perto do resto do mundo, mas é um pouco mais normal. O Brasil voltando a ficar um pouco mais normal, as pessoas deveriam sair dessa loucura de achar que tem que ter 100% renda fixa ou 100% CDI. Não faz sentido, em nenhum lugar do mundo é assim.
E aí, sim, você não precisa ter só ações, mas ações faz parte da sua alocação. Você tem que ver o quanto que cabe no seu estômago. Hoje, com uma taxa de juros cada vez mais baixa, é natural que se tenha que diversificar o seu portfólio de investimentos, saindo dos ativos menos arriscados e indo para ativos com maior volatilidade. Ou seja, a gente sai de renda fixa e caminha cada vez mais perto para um portfólio com exposição em ações. É claro que você não precisa colocar todo o seu patrimônio em ações. Como a gente falou inúmeras vezes aqui, a estratégia mais significativa é a estratégia de diversificação. Ou seja, tenha renda fixa, tenha fundos de investimentos, os próprios multimercados, tesouro, que é onde a gente mencionou também a estratégia de inflação, e as ações. Exato, Ana. Então a gente vai mostrar para vocês como montar carteiras diversificadas de acordo com o seu perfil de investidor, seja conservador, mais moderado ou mais arrojado. Agora a gente precisa saber que tipo de investidor é você. Vamos aprender a montar uma carteira de investimentos?